parecia que eu estava na jaula do leão, né? E é uma pessoa tudo de um ouvido, né? Amigos, muito obrigado. O Fabrício vai voltar aqui para a mesa redonda. Muito obrigado. Sensacional a apresentação do Fabrício. Bom, eu comecei a trabalhar como assistente do meu professor de musculação aos 16 anos de idade. E quando eu tinha 19, que eu comecei a me apaixonar pelo fisiculturismo, e comecei a ver quem eram as referências, comecei a frequentar as academias onde os atletas treinavam, eu via que algumas pessoas davam aula particular, né? O conceito de personal training chegou aqui no Brasil em 1988, né, mais ou menos, e os precursores dessa atividade aqui no Brasil foram meu amigo Flávio Setani, foi também o meu amigo Isaías Rodrigues, e a função do personal trainer sempre é levar o cliente aos objetivos que ele tem, preservando a saúde. E eu acho que o maior diferencial hoje em dia é quem consegue fazer com que o cliente acredite que você está fazendo o que ele quer, afinal ele está pagando, mas você está dando aquilo que ele precisa. Personal hoje em dia, até nome de papel higiênico né? Eu acho engraçado nessa história de coach, né? Preparador, treinador. Então eu pedi para o meu amigo Isaías Rodrigues, que é um dos precursores, né, como eu falei aqui para vocês, dessa profissão aqui no Brasil, e que já dividiu esse palco comigo quando eu era presidente da Federação IFBB, e ele era o apresentador oficial do campeonato, para vir aqui mostrar para vocês como que tudo isso começou, como que esse mercado se desenvolveu e o que a gente pode esperar do futuro dentro dessa nossa profissão. Com vocês, Isaías Rodrigues, por favor. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, nesse palco especialmente que nós fizemos a FBB voltar a ser o que ela é hoje. E a gente sabe que ela renasceu nesse auditório aqui, porque a gente colocava aqui umas 100 pessoinhas no começo e no final tivemos que mudar daqui porque já não cabia mais. Então é uma grande satisfação estar com você nesse palco de novo, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de vida. Obrigado, aproveitem. Valeu. Moçada, boa tarde. Então, eu queria só identificar um pouquinho quem são vocês, né? Então, quem são praticantes de musculação ou atividade física? Levanta a mão, por favor. Maioria. Quem são profissionais de educação física? Ok. Quem já é personal trainer, por favor? E quem é da área de saúde de uma maneira geral? Maravilha. Então, nós vamos poder falar a mesma língua. Nós vamos estar falando sobre uma atividade, né, que se desenvolveu profissionalmente no nosso país, como o Fê falou, da década de 80 para cá, entendeu? Então é razoavelmente novo, uma profissão razoavelmente nova, então nós temos muito que compartilhar, porque foi um desbravar realmente de situações, né? A gente achava que isso não fosse possível no nosso país, tá? Quando eu comecei, a gente achava que a gente não tinha pessoas que pagariam por esse serviço, a gente achava que não teria condições de sobreviver sendo um personal trainer. Então, para começar falando um pouquinho sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho da minha... Deixa eu ver, não está mudando aqui. Muda para mim, manda isso. Da minha experiência para vocês como atleta, né? Então, todo mundo que fez educação física, de uma certa forma, teve alguma inspiração, né? A minha veio desde os 5 anos de idade, quando eu fui jogado pequenininho no tatame. Então, eu fui atleta de judô desde muito pequeno, e desde aquela época eu consegui aprender muito o que significava disciplina e determinação, né? E essa educação que eu tive no judô me carregou para a vida inteira, entendeu? Dando autocontrole em todas as coisas que eu fiz, né? E nessa trajetória esportiva que passou por diversos esportes, handebol, voleibol, em clubes, entendeu? Eu fui ter uma experiência no fisiculturismo em 1992, no Campeonato de Estreantes, tá? Que eu competi justamente com o Fernando. E é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, em 1992, eu estava já como personal trainer, e naquela época, durante muito tempo eu tive vergonha de falar isso que eu vou falar para vocês. Mas agora que a gente vai ficando mais velho, a gente perde vergonha de tudo,
e também traz uma importância muito importante. Quando eu me preparei para o campeonato de 1992, quem estava no auge da nutrição em São Paulo era o professor Dr. Lancha Júnior. E eu tive a possibilidade, naquela época, de fazer uma consulta nutricional com o Dr. Professor Lancha Júnior, onde eu coloquei o meu objetivo de competir um campeonato de estreantes em 1992. Por que eu venho falar disso? Porque na época, a gente tinha muito pouca informação de como se preparar para uma competição. Era tudo muito tentativa e erro de todos os atletas que a gente tinha, então era muita experiência trocada, não tinha algo específico. E eu, na minha cabeça, estudioso da época, enfim, o Dr. Lancha Júnior tinha sido meu professor na faculdade, porque eu fiz especialização em nutrição na USP. Então eu falei assim, puxa, acho que ninguém melhor para me preparar para uma competição, que sabe tudo de nutrição, do que o meu professor da faculdade. Meu maior erro. Tá? Os nutricionistas não sabem preparar atletas. Não tem como preparar um atleta. Um atleta, como o Fê sempre procura falar nas palestras dele, é uma Fórmula 1 que não anda na rua. Não tem como. Nenhum nutricionista naquela época, nenhum fisiologista saberia preparar isso. E eu fui fazendo uma dieta de emagrecimento, gente. Entendeu? O que eu perdi de massa muscular naquela época, vocês não fazem ideia. E aí, quando eu me dei conta, faltava praticamente umas 2 ou 3 semanas para a competição. Obviamente, vocês já podem ver o resultado. Não foi o melhor resultado que eu poderia ter na minha vida e tive que fazer todas as pressas, até nem a cor eu acertei. Na verdade, eu fui com um bronzeamento artificial queimado, estava mais vermelho do que essa cadeira. Entendeu? Mas, né, como naquela época a categoria pesada no Brasil era uma categoria que não tinha muitos atletas, eu acabei ficando em primeiro lugar pelo tamanho, não pela qualidade. Frustrado com aquela experiência, 2 anos depois eu arrisquei novamente, fazendo um trabalho agora muito mais específico, muito mais bem orientado, né? Só que eu peguei pela frente o João Bispo, né? Naquela época, pegar o João Bispo no campeonato não era nada agradável, né? Então, já que eu não podia ganhar o João Bispo no tamanho, eu falei assim, pelo menos eu vou ficar o mais seco possível. Então, eu estou com o físico ali de um bodybuilding clássico, né? Muito mais... Pode mudar. Né? Então, essa competição aí, nós estávamos em 4 atletas, o Fê falou do Flávio Sertani, que é o da direita, eu sou do lado dele, a gente tem o Daniele, também que foi um atleta bem caracterizado naquela época, né? Ele estava bem em evidência, e o João Bispo à esquerda, que foi o grande campeão. Então você tem ali a sequência dos 4. Mas o que foi muito interessante nessa experiência com o bodybuilding é que ali a gente consegue chegar no limite do ser humano, da preparação de um atleta, e a partir daí você consegue se reinventar. E toda vez que você vai treinar alguém, ou que você vai preparar alguém para qualquer coisa, se você não chegou na sua experiência prática até o fim, tudo que você falar vai ser uma utopia, porque você não sentiu na pele, tá? Você não vivenciou. Foi lindo ouvir a esposa do atleta falando aqui, entendeu? Toda essa vivência pessoal de quem também está do lado de alguém, né? Então, para mim, essa coisa da competição foi determinante, né? E é o que a gente tinha naquela época que impulsionava a gente a se tornar um profissional de educação física, entendeu? Com bastante experiência na nossa área. Então, após essa experiência, eu estou voltando. Agora vai para frente, meu negócio não está funcionando direito. Para frente, mais um. Desculpa, gente, só sentar. Tá. Então, vou falar um pouquinho da minha formação. Na escola, no colegial, eu via sempre dos meus pais que eu era muito bom no esporte, que eu era muito bom nessa parte dinâmica, mas eu sempre fui um aluno não ruim, mas totalmente médio. E aí aquelas crenças que a gente ouve dos nossos pais, né? Que se eu fosse professor de educação física, eu nunca ia ganhar dinheiro, que eu ia morrer de fome. E aí, entendeu? Um dos meus sonhos de infância era ser piloto de avião. Então, eu prestei 2 faculdades na época. Eu entrei na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, e eu prestei a FEFISA também, em Santo André. Passei na USP também. Só que na USP você não podia trancar, né? Passei na USP porque eu fui muito bem, não tanto na prova da segunda fase da USP, mas muito bem na parte física. Porque a gente tinha uma prova física naquela época que contava muitos pontos para a Faculdade de Educação Física, que eu acho que isso é uma coisa que tem muito valor ainda até hoje. Mas não podia trancar a USP, então eu tranquei a FEFISA e fui fazer a Academia da Força Aérea em Pirassununga, atrás do meu sonho da aviação. Percebi que eu ia ser no máximo um motorista de general e que jamais eu ia voar como eu imaginava, porque eu pensava que eu podia usar a aviação militar para poder entrar na aviação civil. Me engano.
Saí rapidamente, depois de 3 meses da Academia da Força Aérea, e fui frequentar então a Faculdade de Educação Física. E aí me veio aquele insight, o que eu vou fazer da minha vida? E desde aquele primeiro momento, eu percebi que eu precisava fazer algo inovador. Eu teria que ser diferente, eu não poderia seguir o mesmo caminho. Eu era atleta de judô, então eu tinha uma especialidade já de segundo dan, faixa preta de judô. Vou escolher qual é a melhor academia que temos hoje em São Paulo, tá, que é onde eu vivia, para eu ser professor de judô e ampliar o meu horizonte, né? E aí eu fui procurar a companhia atlética. Pode mudar mais um. E aí na companhia atlética eu entrei lá para dar aula de judô para crianças. Só que tudo que tinha de atividade que eu pudesse substituir alguém, férias de professor de ginástica, o Fê sempre zoa, que eu dei aula de ginástica aeróbica, que eu dei ginástica, eu fazia tudo. Porque afinal, professor de educação física, a gente paga muito mico a vida inteira para ganhar uns trocados, vocês sabem disso. A gente vai pagar muito mico e a vida inteira, até hoje eu continuo. Tá? Porque a gente se aventura, a gente quer fazer, a gente não deixa para lá, né? Então eu comecei dando aula de judô lá, e coincidentemente eu participei de um campeonato brasileiro de seleções que eu lesionei um joelho. E eu tive que fazer uma operação de menisco na perna direita. E aí eu fui pedir ajuda aos coordenadores na época da musculação para reabilitar meu joelho. E foi nessa época que eu comecei a praticar musculação especificamente. Eu estava com 19 para 20 anos. E aí comecei a fazer musculação para o meu joelho e a turma me incentivou. Isaías, faz para o resto do corpo também, que vai te ajudar muito no judô, no teu esporte, enfim. E aí eu comecei a praticar bem. E aí, como eu não tinha muito tempo de treinar, eu treinava judô, enfim, eu treinava quando a academia ia fechar. Achei um louco, de um cara chamado Ricardo Fernandes, que eu nunca vou esquecer até hoje, que era um cara endinheirado, tá, que fazia equitação, e que tinha vivido um tempo na Califórnia e aprendido a treinar na Gold's Gym. Tudo que a gente tinha aqui no Brasil de informação com relação à musculação, não se aprendia musculação nas faculdades. Era uma experiência de profissionais que já vinham trabalhando com esse mecanismo, né, no mercado, ou a gente tinha literatura de fora. Tá? Muito do que a gente aprendia naquela época vinha das revistas da Muscle and Fitness, que era de Joe Weider. E a gente lia aquilo, tá, que praticava muito bem o nosso reading em inglês, e me ajudava muito a aprender um pouco mais sobre isso. Só que veio esse cara, né, que era um aluno da companhia atlética, que simpatizou comigo, eu queria treinar junto como partner, que trouxe para mim várias informações do que estava sendo feito lá fora. Qual que era a tendência na Califórnia de treinamento, né? E aí deu a coisa mais legal que eu podia ganhar de alguém um dia, que eu só fui descobrir mais tarde o que era. Ele trouxe para mim um vidrinho, um potinho, que tinha os 50 comprimidinhos azuis. Ele falou assim, Isaías, olha, eu peguei um para mim e um para você. 50 comprimidinhos azuis para você, nós vamos tomar um por dia por 50 dias. Eu tinha 88 quilos na época, eu fui a 108 quilos, em 3 meses. Depois de uns 6, 7 meses eu descobri que aquilo era de anabol. Então, vocês podem imaginar, né, o que placebo para mim foi aquele de anabol. Né? Eu nunca cresci tanto na minha vida. Né? Mas no meu esporte me atrapalhou muito, porque eu era judoca que competia na meia pesada. Quando eu fui para 110 quilos, eu fui competir com os elefantes, né? Imagina você movimentar um elefante, era impossível, né? Mas aí tive a ajuda do jiu-jitsu, o Marcelo Pérez veio para São Paulo, me ensinou jiu-jitsu, e aí a gente acabou levando os gordinhos para o chão, e aí eu também ganhei tudo nessa época. Mas me machucava muito, né? E aí ganhei gosto pela musculação. E assim a musculação foi virando um espaço para mim fundamental na minha vida. Na companhia daquela época, a gente tinha a sala que eles chamavam de hipertrofia, completamente separada da sala de musculação convencional. A sala de musculação convencional era dos equipamentos da Rigetto, naquela época, e lá em cima a gente tinha pórtico, entendeu? Separado. Então lá em cima era sujo, era um canto, tinha um ringue de boxe, sujo, enferrujado, tudo zoado. E lá embaixo tudo arrumadinho, bonitinho, porque ficava do lado da sala de ginástica, que estava sempre cheia. Quem viveu na década de 80, início da década de 90, lembra como eram as academias ginásticas com relação à ginástica aeróbica. O que eu fiz? Eu trabalhava nessa época no judô e fui substituir um professor da musculação na hipertrofia lá em cima. O que eu fiz quando eu fui? Entendeu? Eu vislumbrei que aquele espaço ele não podia ficar ali. Que aquela era a parte mais legal da sala de pesos. Então por que estava escondida lá em cima? Porque estava colocada num lugar onde ninguém quase ia. Só homens, entendeu? Cheirava mal, as meninas para limpar lá em cima tinham que ser pedido para chamar, porque eu chamava elas para limpar, porque elas nunca vinham. Então a gente
não conseguia ter um espaço bacana. Então aí o que eu fiz? Como eu treinava de noite, quando a academia já fechava, a gente descia todo dia um equipamento. Um dia descia um jogo de supino, outro dia descia um rack de agachamento e empurrava a sala de musculação sempre um pouquinho, criando uma área dentro da sala de pesos para pesos livres, né? Um determinado dia, depois de um mês, estava montada a sala e a gente pôde chamar o nosso diretor técnico na época e olha o que a gente fez. E com isso a gente começou a trazer mulheres para praticarem peso livre, que era incabível naquela época. A mulher não fazia peso livre. E aí nós começamos a trazer idosos, aí nós começamos a trazer jovens, né? E a gente começou a ampliar a sala de musculação para que a gente pudesse pôr mais coisas de peso livre. Então foi um trabalho de formiguinha. Nessa época eu já estava trabalhando como professor de musculação. E esse trabalho de formiguinha não foi só o Isaías que fez. Eu tenho certeza que muitos dos grandes profissionais que estão hoje no mercado e conseguiram esse sucesso, nos seus ambientes de trabalho também fizeram isso. Porque eles acreditavam na mesma coisa. Eles acreditavam que a gente poderia chegar lá um dia. Que a gente poderia ter, entendeu? Nem que fosse 20 anos para frente, que nem era até um tempo atrás, hoje nós estamos muito parecidos por causa da possibilidade financeira que as academias investiram em equipamentos importados e tudo, as empresas de suplemento maravilhosas como a nossa que a gente tem aqui, que investem muito nisso, então esse poder do mercado de fitness conseguiu fazer a gente chegar até onde a gente está chegando hoje. Ainda muito pouco profissional. Quem é do mercado fitness sabe que a gente ainda tem um mercado muito profissional, entendeu? A gente é muito explorado, a gente não se une, né? Então são coisas que a gente depois pode até discutir na nossa mesa dessa redonda mais tarde, porque assim, quanto mais unido a gente for nessa área, mais força a gente tem, né? Então, a companhia naquela época para mim foi um grande laboratório, gente. E por que eu estou falando isso? Tá? Porque o personal trainer, tá? Ele tem que começar num laboratório de aprendizado. Não adianta, um aluno, ele é um aprendizado, mas ele é um. Tá? Então todos vocês, quando eles estão iniciando carreira, procurem trabalhar em grandes academias. Mais tarde só eu fui perceber, quando eu virei realmente personal trainer, que eu queria ser um profissional liberal. E como profissional liberal, eu me comparava muito à medicina, né? Porque eu tinha que saber bastante de medicina, eu tinha que saber bastante de nutrição, eu tinha que saber bastante de fisiologia. Tá? Então o que o médico faz? O médico tem só o seu consultório? Alguns sim, mas os bons médicos o que eles fazem? Eles têm o seu próprio consultório, mas também trabalham num grande hospital, né? E a minha vida inteira eu vim de trabalhar em grandes hospitais, em grandes academias de ginástica. Eu passei por todas as melhores academias de ginástica e mesmo hoje em dia eu não me fixo só no meu espaço e sempre estou onde há novidade, onde há inovação, onde a gente pode sempre compartilhar conhecimento e estar sempre aprendendo. Porque senão, se eu me fechar no meu espaço exclusivo, por mais lindo que ele seja, e ele é, vocês vão conhecer, já alguns de vocês já conhecem, entendeu? Ele é só um espaço, entendeu? Ele passa a não ter vida, ele não tem movimento. Tá? Você fica na permanência, você não sai do seu lugar em busca de algo melhor, né? De se reinventar, tá? Porque a idade chega para todos nós. Tá? Nós éramos atletas no passado, entendeu? Somos professores até os 50, entendeu? E a nossa vida vai ser longeva a partir do momento que você consegue se reinventar. E também até onde eu quero que seja, porque trabalhar 16, 18 horas por dia, a gente consegue até um determinado momento, depois isso não é mais possível. Saindo da companhia atlética, né? A academia mais inovadora que teve naquela época foi uma academia chamada Physis, que nasceu ali na Cardoso de Melo, que trouxe os primeiros equipamentos Life Fitness para o Brasil. Foi a primeira academia a ter uma bicicleta da Life. Isso foi em 1990. Tá? Nesse mesmo ano, 1990, foi o primeiro ano que eu me aventurei a ter meu primeiro cliente de personal. Tá? Naquela época, tá, isso é muito importante contar para vocês, era um bico, gente. Não era uma atividade principal. A partir do momento que você não assume a sua visão como profissional liberal e você veste essa camisa definitivamente como personal trainer, o personal trainer ele passa a ser somente um bico. Tá? É um dinheirinho a mais que você ganha com um aluno. Entendeu? A partir do momento que você se especializa e você tem uma carteira de clientes e você passa a ser só personal trainer, aí é a sua atividade profissional principal. Mas esse momento só pode acontecer quando você estiver realmente bem seguro. Porque afinal todo mundo tem conta para pagar. Tá? Então não adianta às vezes se aventurar, sair da faculdade e já querer entregar um cartãozinho de personal trainer, você pode conseguir um aluno, 2. Tá? Mas é muito importante você estar num lugar onde você vai fazer um networking, onde você vai conseguir mostrar para o maior número de pessoas o seu trabalho.
né? Então, por isso, por muito tempo, a gente continuou indo de academia em academia, ora ainda trabalhando como CLT, como funcionário, ou depois terceirizando mão de obra quando eu já tinha uma equipe de professores e a gente implantava isso nas academias para ter uma técnica e uma metodologia de trabalho um pouco mais eficaz, para que a gente pudesse evoluir esse tipo de situação. Então a Physis trouxe a primeira academia inovadora. Parecia um play center, porque as primeiras máquinas de musculação da Life Fitness elas eram eletrônicas. Né? Você digitava o peso, a carga era elétrica, entendeu? Era uma tensão numa correia, tá? E aí você tinha resistência do exercício. Efetividade daquilo? Muito pequena. No determinado momento era uma firula, era uma coisa que trazia uma Disneylândia, vamos dizer assim, para nós, na área de treinamento físico. Então durou aproximadamente 2 anos, essa febre da Physis. Simultaneamente, a gente criou a fórmula. Eu falo a gente porque existia uma equipe de professores, tá, chefiadas pelo professor Ricardo Delia, que foi um dos grandes precursores dessas grandes academias em São Paulo, que levávamos como equipe técnica para todos os lugares que ele abria novas fronteiras. Então, como ele conseguiu investidores na fórmula da academia do Shopping Eldorado, que hoje é a Baritec, todos vocês conhecem, vocês sabem o tamanho que é a Baritec do Eldorado, a fórmula já era daquele tamanho. Ela só não tinha um espaço, que é onde ela ensina o circuito hoje, porque tinha lá um boliche que pertencia aos mesmos donos. E quando a Baritec comprou tudo e aumentou um pouco mais ainda a academia, que se tornou uma das maiores academias lá na América Latina. Hoje temos espaço. E lá, nós tivemos uma variação de equipamentos muito incrível. Tá? Equipamentos pneumáticos, equipamentos já da linha da Harvest Range. Tivemos os melhores leg presses da época que a gente podia. Por quê? Porque nos foi consultado, antes de abrir a academia, o que tinha de melhor. E o que a gente fazia? É aqui que a gente encontrava? Não. Viajava para fora, ia experienciar lá fora, entendeu? O que acontecia. Voltando só um pouquinho atrás, com relação à formação profissional, né? Nessa época nós estamos falando em 1994, que foi quando eu saí da Fórmula. No Brasil, naquela época, a profissão de Educação Física era regida pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e nós tínhamos a mesma qualidade do que uma professora de magistrado normal de colégio de criança. Tá? Não tinha uma especialização em absolutamente nada aqui. Tudo que a gente encontrava de profissionalização da nossa área era fora. Então eram certificações internacionais que, mediante cursos, provas teóricas e práticas que você fazia, você recebia um certificado para dar aula nos Estados Unidos. Em 1995, eu saí, então, em busca da primeira carteira internacional como personal trainer. E fui para a International Sports and Science Association, em Santa Bárbara, onde durante 3 meses eu frequentei um curso presencial, que tinha aulas de biomecânica, fisiologia, coisas que eu nunca tinha visto antes na minha vida, na faculdade, porque não eram matérias no Brasil obrigatórias, porque ninguém sabia dá-las aqui. Né? Então foi quando a gente aprendeu um pouco sobre biomecânica, aprendeu um pouco sobre fisiologia do exercício, e lá a gente recebeu essa certificação. Vim para cá com essa primeira certificação, entendeu? E consegui, obviamente, ampliar um pouco o meu currículo no atendimento individual. Em 97, eu voltei para lá de novo e peguei uma outra certificação da American Council on Exercise, que era uma outra associação que me especializava em personal trainer especialista em exercícios resistidos. Coincidentemente, em 97, a gente teve a regulamentação da educação física no Brasil. Então surgiu o CONFEF em 1997. Mas até então, entendeu? A gente não tinha nada. Né? Já estava com 27 anos de idade, entendeu? Mas já estava com toda essa formação preparada para o mercado, né? E aqui ainda não tinha nada. Então, o que eu digo para vocês é que a questão de você não ficar parado e observar dentro do mercado que você tem quais são as infinitas possibilidades, esse é o primeiro passo. Para toda a profissão. Você não pode ficar aguardando para onde o mercado vai. Você tem que observar aonde ele está e aonde você vai levar esse mercado. Tá? Isso é o mais importante que eu tenho a dizer para vocês. Aí está falando um pouquinho mais das minhas formações profissionais, que vieram depois a seguir. Depois de uma fase que você começa a entender que você não pode ficar só, entendeu, no treinamento resistido. Por quê? Porque seus alunos vão envelhecendo, você vai envelhecendo, tá? Vem as novas gerações, quais são as novas tendências, tá? O que você vai trabalhar? Óbvio que você não perde nunca a sua linha, nem o seu padrão, nem a sua metodologia de trabalho. Mas dentro disso, você cria ramificações, dependendo da maleabilidade do que você precisa se adaptar de acordo com o mercado. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho do que é cada uma dessas atividades no final.
Muda. Nessa época aqui, que foi depois da Fórmula Academia, foi a minha primeira empreitada como sócio numa academia de ginástica. Essa academia fica na Avenida do Cursino, ela é em cima de uma loja de acessórios, como você pode ver. Era um lugar completamente desconhecido do mercado. Tá? Só que eu quis transformar de lá, como era meu primeiro lugar onde eu era sócio, tinha um investidor, eu era diretor técnico e recebia uma porcentagem do negócio. Eu queria que esse negócio fosse tão visto e tão bem frequentado como era, por exemplo, a Fórmula. E aí, a gente usa toda a nossa influência, não só de um trabalho bem feito, como também amigos de uma vida inteira nesse esporte nosso que é o bodybuilding. Né? Então eu convidava toda e qualquer pessoa que a gente pudesse ter como amigo para ir treinar lá. A Fernando, por exemplo, adorava treinar lá porque tinha uns dumbbells enormes. Né? Naquela época a gente... Acho que ia até 70 quilos, né? Tinha 70, né? E até 70 quilos a gente tinha. A primeira academia que eu vi Cybers ao vivo. Isso, entendeu? Então a gente conseguiu colocar lá equipamentos de primeiríssima também. Por quê? Porque naquela época também, profissionalmente, você tinha que ter uma inteligência para poder convencer o investidor que teria uma vaidade específica, que ele poderia ter naquele mesmo lugar o que o outro, mais rico que ele, tinha num outro lugar muito mais nobre. Então você mostrava, né, não iludindo, mas sim mostrando a qualidade de equipamentos que a gente ia ter. E nesse lugar, para vocês terem uma ideia, olha, gente, há 20 anos atrás, um pouquinho mais, a gente conseguiu trazer o Flex Wheeler pela primeira vez para o Brasil. Vocês estão vendo ali, ó, eu, Flex Wheeler, Wilson Santos, né? E junto na palestra a gente tinha o Alexandre Pagnani, que era o nosso presidente da IFBB Brasil. Né? Então, uma academia pequenininha de bairro, entendeu? Conseguiu fazer um movimento, né? E especificamente nesse lugar que eu comecei o meu laboratório como personal trainer e a minha escolinha profissionalizante de personal trainers. Tá? A gente criou uma escolinha profissionalizante lá. Muda, mano. Então, essa era a sala de musculação, era um quadrado vazado no meio do prédio, mas a gente tinha um equipamento de cada, não tinha dois, mas tinha um equipamento de cada dos melhores equipamentos que a gente podia ter naquela época da linha das Cybers. Tá? Então, aí, em 1990, eu iniciei personal trainer, né? Não é o primeiro aluno meu, só estou ilustrando um pouquinho para vocês, e contando que foi então em 90 que eu tive o meu primeiro aluno, que foi aquele que eu falei para vocês que era um bico. Tá? Era um aluno que eu nunca vou esquecer, que eu ganhava, trabalhando em sala, aproximadamente R$7, tá, de hora-aula, que era uma aula muito bem paga, porque eu trabalhava sozinho na sala de musculação para atender 60 pessoas, e eu comecei cobrando R$15 a hora-aula. Tá? Depois de 20 anos, isso aumentou 20 vezes, tá? Pra vocês terem noção de como isso cresceu. Comecei a ter uma demanda muito grande de pessoas procurando o meu trabalho, tá? E aí, quando eu comecei a ter essa demanda, tá, eu achei que eu precisaria fazer algo diferente e precisaria realmente me especializar e me profissionalizar. Então, eu assumi a postura de empreender no nosso país. Tá? Então, foi em 1996 que eu abri a One Consultoria Esportiva Limitada. Tá? Em 94, gente, eu montei como se fosse uma cooperativa, que eu chamei de One More Personal Trainers. O que era? Quando a gente saiu da Fórmula, Flávio Cetani, eu, Wilson Santos, tinha vários professores que estavam formados, que já tinham um mercado de alguns alunos de personal, só que naquela época, todos se achavam. Todos. Não vou te dizer que eu fosse diferente, tá? Mas todos se achavam. Então eu juntei 12 professores e falei assim, vamos montar uma cooperativa para a gente tentar se unir. Seguiu a sua carreira solo e eu falei, vou começar de novo então com uma galera nova. Não essa galera, entendeu? Vou trazer um pessoal que está recém se formando ou formando no comecinho para que eles possam ficar comigo aqui na academia e aprenderem a minha linha de trabalho. Foi nessa equipe que eu entrei na época na Max. Isso, o Lincoln está aqui, entendeu? Ele é justamente dessa época que veio trabalhar comigo, né? E até hoje. Ah, tá aí, até hoje. Estamos juntos, né? Então a gente montou a empresa, tá? E a empresa foi crescendo. E o que ela fazia naquela época? Ela terceirizava a mão de obra para as academias de São Paulo, ela tinha o laboratório de formação em personal trainers e a gente tinha uma quantidade muito grande de alunos. A UOL chegou a ter, trabalhando diretamente ao mesmo tempo, 64 professores. Entendeu? Numa época que, como eu falo para vocês, tinha uma demanda muito grande de clientes. Né? E aí, quando chegou em 2002, Fernando Marques, né, querido,
me liga, fala, Isa, tem um cara querendo fazer uma matéria para a revista Veja, que ele precisa de alguém que trabalhe no nosso setor, que já tem uma empresa com mais de 5 anos. Não tinha ninguém no Brasil, gente. Ninguém tinha uma empresa ainda especializada em personal trainer no país que tivesse mais de 5 anos. Por que mais de 5 anos? Porque eles consideram que uma empresa só é sólida quando ela passa de 5 anos sem quebrar. Olha, nosso país e o que é, né? Muitas empresas terminam antes de completarem 5 anos. E aí me ligaram, eu falei assim, puta feio, sou grato a ele até hoje, né? Porque fui capa da Veja. Curioso, gente, que eu não sei se vocês lembram, naquela época que eu fui capa da Veja, tinha os outdoors em São Paulo. Eu tenho essa Veja até hoje guardada. E aí, no outdoor de São Paulo, saía a capa da Veja. Eu lembro que era um domingo de Páscoa, a gente estava dormindo, e aí toca o telefone da minha casa, às 7 da manhã. Quem liga é a melhor amiga da minha filha, esse anjo que estava aqui me ajudando, a Olivia, falando, tio, para contar para Amanda que eu tinha saído na capa da Veja, que eu estava na rua. Hoje, gente, quando eu recordo disso, eu falo assim, puta, se eu tivesse feito alguma coisa errada, se eu tivesse no Lava Jato, imagina, a melhor amiga da minha filha ver o pai dela na capa de uma revista. Ainda bem que era uma coisa boa, que estava trazendo justamente quais seriam as profissões, a matéria da revista era, quais seriam as profissões do século XXI. As revistas saíram em 2002, desculpa. Então, era, respectivamente, as profissões que dariam certo, que seriam tendência no século XXI. E, graças a Deus, eu me sinto muito abençoado, porque, realmente, de uma profissão que meu pai falou que eu ia passar fome, entendeu? Eu consegui educar 2 filhos, eu consigo viver muito bem, e estou muito feliz e muito grato a Deus por tudo que eu faço, e tudo que a gente conseguiu conquistar de amigos nessa vida. Aqui mais uma ilustraçãozinha da época, né? Aqui no meio, vocês estão vendo a sala da Academia da Fórmula. Vejam como já era enorme a sala de musculação. Nessa época, 1992, já totalmente integrado, já nem se discutia mais musculação separada de... Musculação era musculação, treinamento com pesos, tudo integrado. Máquinas de tijolinho, máquinas de plate loader, tudo integrado. Mas olha o tamanho da sala já. Aqui quem está montando fichinha é o Flávio Setani, viu, Fê? Com a camiseta da Mizuno ali. E a gente que cultivou essa coisa da união e da amizade em prol, né, do sucesso na nossa profissão. Em 1990, cara, eu achava o personal trainer como se fosse o príncipe, né, o auge máximo da atividade física, o máximo que a gente poderia chegar. Tá? Hoje eu acho que a gente pode ir muito além mesmo. Tá? Porque tudo que a gente tinha no passado era feito pelos outros e a gente, de uma certa forma, copiava. Era muito em cima da aumento da massa muscular e diminuição da gordura corporal. E a gente já percebe que isso é só o que tem que acontecer em todos os seres humanos que praticam exercício resistivo e comem direito. A gente vai ter que, em algum momento, preservar ou aumentar a nossa massa magra e diminuir o nosso percentual de gordura. Isso é fato. Então, isso é o mínimo que cada personal trainer tem que entregar hoje para o seu cliente. Isso é a base. Né? E agora, o que a gente evolui mais? O que a gente pode ir além? Entendeu? Para cada pessoa é um trabalho específico. Né? Pode mudar. Essa é uma academia que existia, pequenininha também, dentro, que eu montei depois da Max Action, que foi dentro do Hotel Intercontinental em São Paulo, que para um segundo subsolo escondido, dentro de um super hotel, era um hotel 5 estrelas, a gente também conseguiu ter aproximadamente 350 alunos e 14 personal trainers dando aula ao mesmo tempo. Entendeu? Era uma coisa que seria uma sala VIP hoje de qualquer academia de ginástica grande. A gente conseguiu colocar num espacinho muito pequeno. E foram 3 anos ali de um trabalho muito bacana. Era uma sala muito bem montada, Iso. Que lembra que eu ia lá treinar? Era uma sala muito bem montada. Sim, sim. Desde a Max Action, né, eu também me especializei muito em layouts de sala, em montar salas de ginástica. Por isso que a gente criou a consultoria esportiva. Que tinha investidores que queriam abrir novas academias e a gente montava os projetos. Né, e o mais projeto maior de todos foi a Pelé Club, que foi um projeto meu em 2002, juntamente com o Pelé, entendeu? Que na época um grupo de investidores que eram a empresa dos Figuer, né, que são donos de jogador de futebol, queriam montar junto com o Pelé. A ideia nossa era usar o nome do Pelé, que não era um nome tão bem visto aqui no Brasil, mas muito mais bem visto lá fora. E o nosso projeto, o que a gente queria? Naquela época não tinha empresa de terceirização de mão de obra. E eu sabia, você sabe, que o brasileiro tem um carisma incrível para vender.
Nós temos os melhores professores, se a gente quiser, a gente tem os melhores médicos, a gente tem os melhores dentistas. O brasileiro tem uma capacidade incrível de se reinventar e de se tornar um super profissional. Então, o que eu imaginava com o nome do Pelé? Da gente levar a nossa metodologia, que a gente desenvolveu aqui, para fora. Tá? Com um nome forte lá fora, que era o Pelé. Para abrir, por exemplo, uma Pelé Club junto ao Real Madrid, junto ao Paris Saint-Germain, enfim, e levar os nossos profissionais brasileiros para atenderem lá fora. Uma terceirização mão de obra mais ou menos parecida com o que o Fogo de Chão fez nas redes de churrascaria, que levava alguns gaúchos para servir lá fora. Mas como nesse mercado, você tem duas formas. Ou você tem o dinheiro e faz você, ou você vende a ideia para alguém e ganha com isso, tudo bem. Na época, entendeu? Eu apostei em mais uma vez vender o projeto para alguém e não ficar com o projeto para mim. Tá? Durante toda a minha carreira, gente, acho que o Fernando passou muito por isso também, a gente não conseguia, ou não conseguia, ou expulsavam a gente, vamos dizer assim, depois de 2 anos que a gente permanecia em cada lugar. Nossa vida em cada lugar há 2 anos. Por quê? Porque você precisava se reinventar, aquilo já não servia mais para você. Tá? E a academia também, ela achava que já tinha tirado de você tudo que ela podia tirar. Sim. Então ela fala assim, eu já peguei tudo que o Isaías sabe, agora não preciso pagar um professor tão mais caro, vou para um professor mais barato, tchau Isaías. Que favor que eles me faziam todas essas vezes. Porque eles não tinham usado todas as cartas da minha manga, eles tinham usado uma das cartas que eu tinha de milhares, e com isso eu fui progredindo. Porque senão eu teria ficado na permanência, eu teria ficado naquele lugar, talvez eu estivesse na Baritec até hoje. Tá? E a Baritec comprou a Pelé Club. Então, eu ganhei 2 vezes, quando eu fiz o projeto e depois quando eles venderam a academia. Então, são coisas que a gente vai fazendo na vida, que vão acontecendo, que num determinado momento você fala assim, puxa, me tiraram daqui, porque você tem um apego ao trabalho bem feito, apego às pessoas, todo mundo que é personal trainer tem algum apego, vocês sabem disso, a gente se apega aos nossos alunos, entendeu? A gente tem carinho por eles, a gente cuida deles, como se cuidasse de um filho muitas vezes. Então esse apego, na verdade, faz com que às vezes a gente fique na permanência e não entenda que a gente precisa ir, a gente precisa andar, a gente precisa ir para frente. Né? Então, a gente não passava mais do que 2 anos em cada lugar. E assim ia acontecendo. E juntamente com isso, a gente vinha carregando todo um mercado junto. Porque cada passo que o Fernando dá, que o Bela dá, que o Lincoln dá, que eu dou, que vocês dão, todo mundo ganha. Cada passo errado que a gente dá, todos perdem. Mas você sabe isso que você está falando, essa é uma realidade que eu vivo hoje. Toda hora, a gente realmente criou uma referência de trabalho muito consistente. Em referência ao seu trabalho e referência do Fê. Né? Porque eu sou, da turma eu sou mais novo. Mas na verdade hoje quem vê isso, sente na pele, sou eu. E é exatamente do jeito que você falou. As pessoas tentam pegar um pouco de você daquilo que você sabe, e você tem que estar sempre se reinventando. Isso vai ser sempre assim. É exatamente. Se a gente começar de novo, ou se a gente realmente perder, entendeu, o nosso foco, ou quiser arriscar num outro setor, esteja preparado para. O mercado no Brasil não é um mercado sério. Então, como ele não é um mercado sério, ele é um mercado predador. Entendeu? As empresas do Brasil, elas não são sérias. Tá, você está dentro de uma empresa, você não está focado nela, você já está tentando receber uma proposta da outra. É horrível, a gente vê muito isso nas empresas de suplemento. Entendeu? A gente está lá trabalhando numa empresa, vem a outra e fala assim, puta, você não quer vir trabalhar para mim? Gente, cara, você acredita no negócio, você tem que seguir, que nem empresa japonesa, começou desde pequenininho, cresce junto. Tá? E nós somos profissionais liberais, a gente tem que fazer essa nossa área ficar cada vez mais unida. Tá? Às vezes eu vou, como é uma conversa entre a gente aqui, às vezes eu vou lembrando das coisas que são importantes, para justamente falar do que é esse mercado, do que ele era, do que ele é e do que é no futuro. Nós vamos enfrentar um problema sério, para quem não se protegeu ainda, tá? Que é o problema fiscal. Tá? Então o personal trainer que não recolhe impostos, por exemplo, ele vai passar um perrengue, já. Tá? Então a minha orientação também para vocês é que façam um carnezinho leão, quem ainda é só profissional liberal, abram uma empresa, microempresa, entendeu? E recolham um pouquinho de imposto. Tá? Eu falo isso para todos os meus professores que trabalham comigo, os que trabalham diretamente, eu fiz, porque já a gente vai começar a ter esse problema. Tá? Então é sempre um alerta que eu preciso dar, porque a gente vai fazendo a coisa, nada acontece, tá? Mas você vai precisar disso, às vezes quando você vai precisar comprar um carro, ter uma casa, em algum momento você vai precisar ter alguma comprovação, tá? Para as coisas. Mas a hora que começar a achar que nós somos